Bem, finalmente chegou o dia de continuar a minha trilogia de vídeos sobre Modder. Então vamos ver por que essa sequência é tão especial para muita gente. Logo de cara após abrir o jogo, nós vemos a intro que define intros. E começamos a aventura. Numa noite qualquer, perto da casa de um garoto chamado Ness, algo acontece. Algo cai numa montanha, e nosso protagonista vai lá investigar. Após falar com nossa mãe, irmã e cachorro, nós vamos investigar o barulho. Não antes de encontrar o nosso vizinho, Pokey, que é um grandioso filho da, mas enfim, ele nos acompanha até o lugar onde um suposto meteoro caiu. E encontramos o irmão de Pokey. Mas, quando a gente ia sair, algo acontece. Essa abelha aí começa a falar. No futuro, um ser desconhecidos como Gaigas destruiu o mundo, causando uma guerra. Essa abelha é um viajante do tempo, que está aqui para nos guiar e nos ajudar a derrotar Gaigas. Então vamos lá. Nós voltamos para casa. Deixamos o Pokey na casa dele, para ele não incomodar mais. A mãe do Pokey mata a abelha, e conseguimos o gravador de melodias. E prosseguimos para a primeira cidade do jogo, Onett, que está sendo atacada por uma gangue. E nós aproveitamos para dar uma surra neles. Nós chutamos a porta da loja de jogos. E vamos para o jardim, onde encontramos Frank, que é um líder da gangue. Então ele vem pra cima com duas facas, e quando não dá certo, ele vem com um tanque de guerra pra cima da criança. Mas enfim, depois de derrotar ele percebe que nós somos fortes, e conta pra gente onde está a primeira melodia do jogo. Então, depois de pegar a chave da caverna de escavação com o presidente, nós entramos na caverna. E prosseguimos até o topo, onde batalhamos contra uma formiga com a melhor música do jogo. Mas enfim, pegamos a primeira melodia e podemos prosseguir para a próxima cidade. Só que não. Porque a polícia ficou brava porque a gente fez o trabalho dela e arma uma emboscada, onde 5 policiais tentam nos matar. Mas enfim, prosseguimos para Tucson, onde após entrar numa creche, nós encontramos a mãe de uma menina chamada Paula, que sumiu do absolutamente nada. Então temos que procurar ela. Mas enfim, nós vamos para a cidade vizinha, onde tudo está sendo controlado por um culto que gosta da cor azul. E eles sequestraram a Paula, e então nosso objetivo é dar uma surra no líder e resgatar ela. Então, depois de fazer isso, nós liberamos Paula, e ela revela que ela tem poderes psíquicos que nem a gente, e que ela teve um sonho, onde a gente se encontra. Então nós voltamos para a casa dela. E isso toca.
No momento que você percebe a música que está sendo tocada, não tem como. Você tem que ou chorar, ou cantar junto. Mas enfim, Paula entra na nossa equipe e antes de sair da cidade temos mais uma coisa para fazer. Tem um show dos Runaway Five do lado da cidade. Sabe o que isso significa? Exatamente. Hora da dança. Os Runaway Five nos dão carona para a próxima cidade do jogo, Tridim, que está assombrada. Então, no meio da missão de destruir os fantasmas, nós seguimos uma mulher até um hotel. Era uma cilada, Bino. E então os monstros nos trancam. É nessa hora que Paula tem uma ideia. Ela chama a terceira criança do sonho dela para vir nos salvar. Esse é Jeff. Ele vive numa creche e agora tem que nos salvar. Então, no meio dos picos de gelo, ele chega até o laboratório do seu pai, que é um cientista que está tentando arranjar uma maneira de acabar com Gaigas. Mas enfim, ele nos empresta a nave alienígena dele. E destruímos o chão de Tridim, e caímos bem na prisão que Ness estava. Então, Jeff entra pro time, e saímos de lá. Mas enfim, a gente pega um ônibus para a metrópolis de Forside, onde uma das melhores músicas do jogo toca. Mas enfim, nós assistimos outro show dos Runaway Five e vamos descansar no shopping. Filho da puta. Ok, a Paula foi sequestrada, vamos falar com o prefeito. Ou não, o Pookie tomou conta do governo. E, o nosso vizinho de alguma forma virou assistente do presidente, e aproveitou e virou um vilão. Ou seja, para resgatar a Paula, temos que se infiltrar no prédio. Depois de passar por uma realidade alternativa, nós metemos o pé na porta, destruímos o sistema de segurança. E chegamos na sala do presidente, onde resgatamos Paula, e o Pookie foge com o nosso helicóptero. Então vamos ter que ir a pé. Próxima cidade do jogo, a gente encontra essa mulher que nos dá um bolo, que faz a gente ter uma visão. Nas montanhas do céu, o príncipe Po recebe uma mensagem de seu mestre no meio da meditação. Ele tem que ajudar Ness. Então do absolutamente nada ele aparece e se junta à nossa equipe. E finalmente todos os integrantes do grupo estão reunidos. E aproveitando isso, o jogo aproveita e mostra uma nova caixa de diálogo na tela, pedindo para você botar seu nome verdadeiro no jogo. Sério, vocês vão ver o motivo do jogo pedir isso lá na frente. E uma dica, bote seu nome verdadeiro mesmo. Pois a experiência de quando você descobrir o motivo será fantástica.
Mas enfim, prosseguimos para a fase de deserto do jogo, onde, escoltados essa escultura de pedra até uma árvore, a gente entra nela, obtém um submarino, e prosseguimos para o pântano, onde encontramos esse bicho aí, e agora estamos quase prontos para enfrentar Gaigas. O problema é: todo mundo é sequestrado, e daí depois de resgatar eles, nós temos um novo objetivo, pegar as músicas restantes. Então nós vamos para essa caverna de fogo, onde encontramos a última peça das 8 melodias. Ness. É o nome certo pra ele. Ele sorriu só de ouvir o nome. Você acha que ele gostou? Tente botar aquele chapéu vermelho nele. Ficou tão grande. Mas ficou bom. Tomara que o cachorro não fique com ciúmes. Vamos celebrar comendo um churrasco. Eu acho que ele não precisa ser famoso. Mas ele vai ser forte. Espera. Aquela mamadeira que ele apontou se mexeu, que estranho. Depois dessa visão, nós acordamos em uma nova versão de Magicante, onde encontramos várias memórias de Ness, e enfrentamos a personificação da parte malvada de Ness, e acordamos. Bem, agora é hora de enfrentar Gaigas pra valer. Finalmente, para derrotar Gaigas, nós temos que transferir as nossas mentes para robôs e viajar nessa máquina. Aqui estamos, a última dungeon do jogo. Finalmente chegamos na sala do chefão. Lá está Gaigas, que por algum motivo fica com a cara de Ness, e junto dele Pokey, que cansou de ser presidente, e virou o vilão final do jogo. Então nós começamos a batalha final. Pokey, vendo como não tem mais saída, foge, e deixa a gente com um último desafio. Esse é Gaigas e ele é invencível. Nenhum ataque funciona. Parece estar tudo perdido. Exceto que no menu da batalha, aparece uma nova opção. Rezar. Paula pede para que todas as pessoas da Terra rezem. E eu quero que todo mundo reze junto, pois agora é um dos momentos mais épicos dos jogos.
Mas ainda não é o suficiente, tem alguém que ainda não rezou. E nesse momento que o jogo pedindo o seu nome, tem um payoff. I miss you. Earthbound é um jogo especial. Um jogo sobre infância. Um jogo sobre não desistir nos momentos mais sombrios. E isso é o que motivou os fãs de Earthbound por 3 décadas. E que vai continuar a motivar para sempre.